Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei a areia do mar. Será que podes contar? Oh, não. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, a minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, te abençoarei. Sai de tua tenda, ó filho meu, e te mostrarei as estrelas do céu. Será que podes imaginar tudo aquilo que sonhei para ti, filho meu? O que minhas mãos fizeram para ti, filho meu, minha bênção será sobre ti. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, eu ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Eu te abençoarei, eu te abençoarei, assim diz o Senhor. Oh, oh, oh. Te abençoarei, eu te abençoarei. Uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim, e tudo aquilo que perdido foi, ouvirei de sua boca, e te abençoarei. Oh, não, uma nova história Deus tem pra mim, um novo tempo Deus tem pra mim. Fala, Gisele. Boa tarde, tudo bem? Tá me escutando bem? Estou escutando bem. Estou Então, tá tentando bom. ligar. Liguei. Beleza. Pronto. Tá Bora me lá, vendo? então? Então, Tá me vamos. vendo? Não sei para que eu Tô. tô o fone se eu não tô. Pronto, tirei. Mas você tá me escutando bem aí? Tô escutando bem. Tá bom. Então, vamos lá, Gisele. Então, Ô, aqui, coisa difícil, hein? o quê? Nossa. O quê que é difícil? Preparação para uma entrevista é muito difícil. Nossa. Não, não, nada Eu disso. estava separando os pontos fortes e os pontos fracos. É, você
talvez eu ache difícil porque não é uma coisa que você normalmente faz, né? Mas não é bicho de sete cabeças, tá? E assim, é É, importante ter um mindset, né? Pensar, ponderar e olhar as coisas pelo lado cheio do copo, né? Tudo vai dar certo. Mas beleza, vamos lá então, Gisele. Então, o vai. objetivo aqui é a gente aproveitar esse tempinho para eu te dar algumas dicas de coisas que podem acontecer na entrevista, né? Eu pedi para você fazer um exercício, que é se imaginar mais ou menos como que pode ser a entrevista, quais são os tipos de perguntas que podem cair, né? Porque isso é algo que pode te ajudar a estar mais preparada, inclusive, né? Sim. Então, deixa eu pegar aqui o teu currículo e abrir aqui. Ó, vou te mandar as que eu escolhi. Tá bom. Mas só para te explicar, antes de mais nada, só para te explicar como funciona geralmente a entrevista. A sua entrevista vai ser presencial ou ela vai ser online? Ela vai ser online. Tá bom. Melhor ainda. Vai ser Ah, É é melhor, né? bom. Porque dá para você colocar umas colinhas, né? Que nem o cara fez naquele vídeo. Isso, exatamente. Tá? Você tem isso a seu favor. E tá num ambiente que é teu, tua casa, sob controle, né? Só precisa garantir que vai estar bem organizado, assim, num lugar onde as crianças não vão te atrapalhar, né? Um lugar onde você tenha Sim. um fundo, ele seja um fundo mais neutro. Eles te mandaram algum link para você fazer a reunião? Como que vai ser? Vão te ligar pelo Então, eles WhatsApp? falaram que vai ser na terça-feira. Vou te mostrar a mensagem, ó. Eles falaram que vai ser na terça-feira, mas eles ainda não falaram nenhum link. Eles Uhum. falaram o horário, né? Deixa eu te mandar aqui a mensagem. Hum, Eles te mandaram essa mensagem por onde? Por e-mail ou por WhatsApp? WhatsApp. Tá bom. Não, beleza. Precisa saber qual que é a ferramenta, porque, por exemplo, se for pelo Zoom, você tem que garantir tudo que você vai Não, precisar vai que ser esteja. Google Meet. Ah, o Google Meeting. Beleza, então você já usa o Google Google Meet. Meeting. Então fica simples, né? Agora, se fosse pelo Zoom, tinha que ter instalado, tá preparado, né? Então, primeira coisa, vista-se como se você estivesse indo trabalhar, certo? Então, uma enfermeira se veste de roupa Tá. branca. Então, se veste como uma enfermeira, esteja vestida como enfermeira, por mais que a entrevista ela seja online, né? O Então, número não usa branco, não. não que roupa que usa, que cor de roupa? Usa, na maioria das vezes, eles dão um pijama para usar específico. Tem hospital que é roxo, tem hospital que é azul, tem hospital que é verde, tem um uniforme deles para usar. Ah, e você sabe como que Você é usa. que os enfermeiros desse hospital se vestem? Não, mas eu posso descobrir. É, então, A cor, dá uma sondada e tenta se sim, vestir o mais parecido como um enfermeiro daquele hospital se veste, tá bom? sim, Isso vai gerar conexão com a empresa. É, sim, com relação às escolas que você falou, realmente, aproveita, assim, ó, na entrevista online, os olhos do entrevistador é a câmera do computador. Então, assim, a minha sim. dica para você, eu consigo perceber que a sua câmera ela não está em cima do computador, ela está deslocada. Porque quando você tem que olhar para o É, computador, você está olhando para o lado. Então, a minha dica para você é tenta colocar a câmera em cima da tela, assim, ó, bem em cima. Porque daí, na hora da sua eu entrevista, na hora da entrevista eu não vou fazer aqui, né? Porque aqui é o quartinho. Eu vou fazer aham, lá no quarto, porque tem uma parede mais neutra. neutra, né? Isso, Que ela é isso. Tá mais bom, bonitinha, né? isso. Mas E é um aí eu ambiente mais vou, neutro. vou suporte. Tá bom? E deixa a câmera em cima, porque tá vendo, no meu caso, o meu notebook, a câmera tá aqui em cima da tela. Então, Aqui nesse isso. quartinho ele tem um monte de bagunça aqui Não, atrás, não. sabe? Aí Para não dá nossa para fazer conversa aqui. agora não tem problema. Para nossa conversa agora não tem problema, mas é só para você estar preparada. E assim, eu tô gravando essa sessão que eu tô fazendo com você, eu vou te mandar depois o link. Amanhã, hoje, Uhum. amanhã, você vai ter tempo para poder rever, relembrar e ir ajustando as coisas, tá? Tá, tá. Excelente. Então, assim, geralmente toda entrevista funciona assim. A pessoa do RH, ela vai conectar com você, vai dar boas-vindas e ela vai começar Sim. explicando. Muitas vezes ela vai falar quem que é ela e vai falar um pouquinho da vaga, né? E depois que ela fizer essa introdução, essa abertura, ela vai perguntar para você:
Gisele, fala um pouco sobre você, deixa eu te conhecer um pouco melhor. Aí é nesse momento, Gisele, Sim. que você vai usar aquela técnica do comercial de 30 segundos. Você vai falar brevemente sobre você, né? E com foco no profissional. Então, por exemplo, você pode falar: meu nome é Gisele, eu sou formado em enfermagem desde, cadê? Vou pegar aqui. Desde 2023 pela Unip. Fiz também estou fazendo uma pós-graduação em emergência de urgência e emergência com ênfase em HPH, ou melhor, APH. Sou uma pessoa que tenho facilidade de comunicação, gosto de trabalhar em equipe, então estou te dando exemplos, né? E eu tenho muito Uhum. interesse de trabalhar nesse hospital, né? No hospital tal, 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 que eu não sei o nome. Porque eu vejo que ele tem Tá. muita coisa em comum com o que eu gosto, com o que eu prezo em relação aos valores. Fez uma Sim. introdução. Então, nessa introdução, não precisa falar de outras coisas, sabe? De igreja, não precisa falar. A menos que te Tem perguntem, né? filho, sou casada. Se te Não, não precisa perguntar, falar. se perguntar, sim. Se não perguntar, não, tá? Mas lembra, o hospital, ele tem alguns valores. Lembra que eu falei para você estudar, que foi o link que você me mandou? Sim, Então, assim, ele tem os de, valores muito de bons. preferência, procura criar um discurso ali, sabe? De ter uma fala sempre alinhado com os valores da empresa, né? Eu estou abrindo aqui, ó. Eu vou compartilhar minha tela com você aqui, os valores. Só para você. Eu tenho a tela também É que aberta. são os princípios, na realidade, tá? Eles chamam de princípios lá, mas Sim, são valores, né? sim. Então, tá vendo, ó? Você pode falar em ser compromissada, ó, escutar, ó, ouça com força e sinta o que o outro sente. Falar da importância de dar atenção para o paciente, coisas assim, tá? Então, no comercial de 30 segundos, que é aquela abertura inicial que você vai fazer, você vai se apresentar, você precisa ser breve. Não pode ser algo muito longo, mais do que 40 Uhum. segundos. Algo breve, tá bom? Agora, quando começar a entrevista, no momento da entrevista, o entrevistador ele vai te fazer várias perguntas, tá? Então, algumas das perguntas que normalmente vão cair. Gisele, é, por que que você acha que você tem que ser escolhida para trabalhar aqui no hospital, né? Então, procura ter uma resposta para isso. Por exemplo, uma possível resposta que você poderia dar, já alinhada com os valores da Não empresa. dá para usar o comercial de 30 segundos de novo. Aí aqui, ó, comercial de 30 segundos é só no começo, é só quando você se Só apresenta. no começo. O restante é tudo declaração de poder, Gisele. Tudo declaração de poder. Você fala, você dá a sua resposta, dá um exemplo de alguma coisa um pouco mais real, se você tiver, linka, faz um link daquele exemplo que você está dando para a necessidade que a empresa tem e finaliza. Então, por exemplo, se te fizerem uma pergunta daqui dos valores, aqui dos princípios que você está vendo aqui, qual deles que talvez você se identifique um pouco mais? Ouça com força e sinta o que o outro sente. Beleza. Então, Eu faço bastante isso no estágio. então Eu vamos fiz lá. bastante. Ó, então a nossa entrevista já está começando, beleza? Então Sim, eu vou fazer uma simulação de entrevista e lembra, ó, a declaração de poder sempre você vai dar um exemplo de alguma coisa. Você sim, informa como que aquele exemplo ele foi colocado em prática e quais foram os resultados que eles geraram e como que esse exemplo que você está dando pode se aplicar para a empresa, certo? E nesse caso se aplica, porque é um princípio que eles vivem. Então, vamos responder essa sim, pergunta focada nesse princípio. Ouça com força e sinta o que o outro sente, tá? Lembrando, sim, câmera, elas são os meus olhos, então procure estabelecer olhando para a câmera. Porque quando você estiver olhando para a sim, câmera, você está olhando no meu olho, certo? sim, E, e assim, são respostas, você tem que dar respostas breves, mas tem que ter a quantidade de informação suficiente. E sim, observa, porque talvez durante a entrevista, o entrevistador, ele vai estar te olhando e ele vai estar gesticulando, ele vai estar fazendo caras, bocas. Talvez ele anote algumas coisas. Então, se você falar alguma coisa e você vê que ele tem um ar de alegria, significa que a sua resposta tá suprindo ele. Pô, sim, legal, gostei. Então, esse é ponto positivo. Então, você deixa isso na manga porque talvez você precise usar de novo, tá bom? Dica importante: se você não entender
alguma pergunta que for feita durante a entrevista, não responde qualquer coisa. Isso faz parte do princípio de escutar atentamente. Então, você volta para o entrevistador e você pergunta, fala assim, ó, deixa eu ver se eu te entendi direito. A pergunta que você está fazendo é essa, é isso? Você pode fazer de novo só para eu ter certeza? E aí você tem a certeza do que você está entendendo para você dar uma resposta adequada, beleza? Então vamos lá, vamos Sim. começar. Como que é o nome do hospital aqui? CEPAC. Sepaco. Beleza. Então, Gisele, boa tarde, seja bem-vinda no processo seletivo para enfermeiro do Hospital CEPACO. O meu nome é Kleber, eu sou o Kleber, eu trabalho aqui na área de processos seletivos do Isso, hospital prazer. e nós vimos que você se candidatou. Na verdade, você nem se candidatou, né? Pelo que eu estou vendo aqui no sistema. Você mandou um currículo para a gente, externando a vontade de trabalhar aqui. A gente até tem uma vaga aberta, mas a gente acabou nem publicando ainda. Mas foi interessante a sua forma de se candidatar e o teu currículo tem algumas coisas que foram interessantes que a gente viu e por isso a gente tomou essa decisão de seguir com você, né? Vai para começar, Gisele, fala um pouquinho sobre você. Deixa a gente conhecer um pouco você. Então, meu nome é Gisele, eu sou formada como enfermeira desde 2023. Certo, No momento, estou fazendo uma pós-graduação na Santa Casa de São Paulo, em urgência e emergência, com ênfase em APH. certo. Excelente. E você mora onde, Gisele? Você mora em Guarulhos, né? Isso, eu moro em Guarulhos. Guarulhos. Excelente. Muito bom. Também eu vejo aqui no seu currículo que você tem algumas experiências como voluntária, né? Campanha Janeiro Roxo. Muito bom, excelente. Gisele, por que que você decidiu essa carreira de enfermagem, de saúde? Qual que foi a sua motivação? A minha motivação foi. Nossa, me pegou. Relaxa, respira e vai. Então, a minha motivação veio desde criança, realmente, porque eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, de ver alguma pessoa doente e saber o que fazer para ajudar que aquela pessoa ela tivesse um progresso e pudesse melhorar. E, e também um número de acidentes que tinha na avenida próxima da minha casa, e eu sempre assistia a esses acidentes e eu ficava muito preocupada porque eu não podia fazer nada. E eu queria fazer alguma coisa para ajudar, e eu falei, quando eu crescer, eu quero ser enfermeira, e eu quero saber o que fazer num momento desse, que uma pessoa sofre um acidente, e eu quero estar lá ativa, não só olhando. Eu quero estar contribuindo para que aquela pessoa possa melhorar. Foi isso que Bom, me motivou. excelente. Excelente motivação, né? Preocupação genuína, né? Muito É bom. real, hein? Não inventei, não. Não, é isso mesmo. Também faz de conta que é entrevista. Muito bom, Gisele. Você comentou sobre algo importante, né? Em saber atuar numa situação ali crítica, né? Fala para mim alguma situação que talvez você já possa ter vivido assim crítica. O que que aconteceu? Como que você agiu? Qual foi o resultado? Se você já passou por alguma coisa desse tipo. Crítica, eu passei em estágio, diversas situações críticas, mas a mais marcante foi que eu pude atuar de forma ativa num paciente que estava em estado grave, que chegou na emergência, e eu fui convidada a passar uma sonda naquele paciente, e foi no momento de pressão, eu consegui manter a calma, consegui executar a atividade, a tarefa, é, com todos os protocolos, Ótimo. e, e, e mais para frente eu ambusei o paciente, consegui manter ele respirando até que Uhum. todo o procedimento de intubação ele pudesse ser preparado e ocorresse. Então eu fiquei responsável por essa tarefa. Muito bom. E deu Tem que certo no melhorar um final. pouquinho. Tá Tem que certo. melhorar um pouquinho. Isso. Depois você melhora. Mas beleza. E o paciente foi, Sim, foi, foi bem, né? Muito bom.
excelente. Você sabe, Gisele, que assim, o enfermeiro, ele tem que ter Sim. uma postura inteligente ali para agir, porque não é um auxiliar de enfermagem, né? O enfermeiro, ele tá ali entre o Não, auxiliar... enfermeiro, é um gestor. É, não entendi. Trabalha do lado do médico. Isso, Quando então. o enfermeiro é gestor, ele trabalha do lado do médico. Isso, exatamente, era isso que eu ia falar. Então, o enfermeiro, ele está entre o auxiliar de enfermagem e o médico. Muitas vezes ele sabe até alguns procedimentos, mas que são de execução do médico, mas ele tem que saber Tem que saber tudo, traduzir, na verdade. ele tem que saber traduzir aquilo que o médico fala para que as coisas aconteçam e também tem que ter esse senso de organização para poder garantir que as coisas estão sob controle, né? Como que você vê Sim. esse senso de organização, Gisele? Para você, por que que ser organizado num ambiente hospitalar é importante? Porque você tem ali 18 pacientes, dois enfermeiros, e você tem toda um cuidado que você precisa prestar. E cada paciente tem uma necessidade diferente. Se você não tiver uma organização para saber o que, que é de cada paciente, você acaba misturando uma ficha com a outra, um cuidado com o outro, e nessa de você misturar tudo, você não consegue dar um cuidado adequado para o seu paciente. Você não consegue evoluir aquele paciente, você não consegue dar uma resposta para o médico, porque o enfermeiro ele tem o técnico para ele cuidar, para ele auxiliar, para ele dividir toda a tarefa que ele tem o médico que ele vai chegar e ele vai querer as informações do paciente, porque o paciente é do enfermeiro, não é do médico, é do enfermeiro. Então, o médico vai vir ali visitar e você precisa passar a informação para ele do seu cuidado prestado naquele plantão. Então, se você se desorganiza, quando o médico ele chega para fazer a visita, ele não vai receber as informações que ele quer. Você não evoluiu o paciente, você não passou o cuidado que o técnico tinha que prestar para o paciente, você não pediu os exames, você não subiu o paciente para a UTI. Então, é um trabalho intenso e se você não tiver uma organização para você separar tudo que você tem que fazer no tempo adequado, você vai embolar tudo e nada vai andar, nada vai funcionar, você vai atrapalhar o serviço do médico, você vai atrapalhar o serviço do enfermeiro, o seu paciente ele não vai melhorar, então É, no final, nada vai dar certo, no final do nada dia, vai o dar certo. paciente é o que vai sofrer tudo, né? É o que vai sofrer. Exato, inclusive até o risco, né, de repente não melhorar, risco de vida, né? Muito bom. Uma É, coisa também que você comentou e que é uma verdade, o enfermeiro ele tem um cargo de gestor, ele também faz gestão. E sendo gestor, ele também lidera os auxiliares de enfermagem, o pessoal que trabalha e os ali, né? técnicos. Os técnicos de enfermagem, as pessoas que fazem parte ali da hora do plantão, né? É... Gisele, como que você agiria se você visse um técnico de enfermagem executando um procedimento que fosse incorreto, que tivesse de repente colocando a segurança do paciente em risco? E vamos dar um cenário ainda um pouquinho mais quente, tá? Sendo um técnico de enfermagem que é uma pessoa que às vezes é difícil de lidar, tá? Que não gosta de escutar, às vezes é meio arredio em seguir ordens. Como que você lidaria numa situação desse tipo? Bom, primeiramente, na frente do paciente, você tem que não pode chamar a atenção do técnico, mas você pode chegar lá e falar assim, ó, vamos melhorar, vamos fazer dessa forma, né? Vamos ver se dá para fazer de outro jeito, né? E tentaria, se ele não sabe fazer, eu tentaria roubar a cena de uma forma que o paciente não percebesse, para que eu pudesse executar a tarefa e depois que a gente tivesse feito a tarefa, a gente teria que conversar no local onde não tivesse o paciente, tivesse ninguém por perto, para que eu pudesse mostrar para ele qual é a forma correta de fazer, né? Uhum, uhum. Assim, com Bom, certeza. excelente, excelente. Muito bom.
Deixa eu me ver aqui. Qual que é o. Se você pudesse se autoavaliar agora, e você pode se autoavaliar, né? Como que Sim. você se daria em termos de pontuação de 0 a 10? Qual que seria a escala que hoje você colocaria você, Gisele, de 0 a 10, sendo 0 péssimo e 10 o melhor enfermeiro? E por quê? Como eu me colocaria em 7? É ruim? Não sei. Tá Porque eu bom? estou aprendendo, estou começando, né? Estou começando agora, acabei de acabar uma faculdade, estou iniciando minha pós-graduação. Então, eu vejo que eu aprendi um pouco, mas que eu ainda tenho muito que aprender. Tem ainda um caminho para frente para aprender, para ganhar de experiência, ganhar de conhecimento. Então, eu não me colocaria um 10, porque a gente sempre está aprendendo. Então, eu acho que 10 é muito, porque a gente sempre está aprendendo, né? E como 10 é o final, né? E a gente tem que sempre estar aprendendo, então eu me coloco um 7. Uhum. Tá certo. Não sei. Eu acho que é isso. A gente tem que ser humilde, né? Afinal do dia, Tem que ser né? A gente humilde. tá, o processo de evolução ele é constante mesmo, como você falou, né? E o ambiente hospitalar, cada dia tem coisa nova, cada dia surge coisa nova, cada situação é uma situação única, né? Por mais que assim os pacientes vêm às vezes com o mesmo tipo de doença, mas cada um tem a sua própria dor. Então, gostei da Sim. sua resposta, Gisele. É, E fala para mim, Gisele, qual que é o seu pior ponto fraco? Meu Qual pior que é o ponto ponto fraco, fraco que você fala, nossa, ou qual que é o eu seu tenho maior a ponto? Vai lá. meu maior ponto fraco. Eu tenho uma tendência a querer agradar as pessoas e muitas vezes a gente não consegue agradar todo mundo. Então, eu considero isso como um ponto fraco. Uhum, tá bom. Quer falar mais alguma coisa sobre esse ponto fraco? Por que que você acha um ponto fraco agradar todo mundo? Todo mundo não tem que ser agradado, não tem que ser bem tratado? Tem que ser bem tratado, mas eu acho que a minha preocupação não é nem agradar assim no fato de eu querer que as pessoas elas, ai, não sei explicar, desculpa, não Sem consigo problema. explicar. Depois eu vou Eu te tenho dar que um feedback. melhorar, Não, foi eu tenho que boa a sua melhorar. resposta, mas faltou usar Sim, o restante da técnica, tá? exato. Ponto fraco. Você fala qual é o ponto fraco, o que você está fazendo para superar, tá? Sim, O que que você acha importante? Então, eu sim. poderia responder a sua pergunta da seguinte maneira. A gente deu um pause aqui na entrevista e agora é o Kleber. O Você Kleber, me mentor. matou a minha. É, mas não tem problema. Aqui é a hora de acontecer isso, Gisele. Não pode acontecer na hora da entrevista. Na hora da entrevista Sim, tem que ser gol. Agora aqui não, aqui é hora de errar. Se tiver que errar, errou. Se acertou muito bem, eu vou dar o feedback. Então, se eu fosse você, eu poderia responder assim: olha, eu acho que o meu ponto fraco é querer agradar todo mundo. E às vezes, sabe, às vezes nem todo mundo a gente consegue agradar, porque por mais que a gente esteja fazendo o melhor, existem procedimentos, existem protocolos, existem políticas que a gente tem que seguir. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, que a gente sabe o que acontece no ambiente hospitalar. Às vezes vem uma pessoa que sim, não é prioritária, porque não é idosa, porque não tem uma doença que coloque em prioridade. E ela vai exigir ser atendida antes, às vezes, de uma pessoa que tem prioridade. Nesse sim, tipo de situação, como eu geralmente ajo, eu escuto o paciente, ó, os valores da empresa. Eu escuto atentamente o paciente, né? Eu procuro explicar para ele, né? E tento amenizar ao máximo a situação, né? Para que o paciente ele possa se sentir acolhido, né? Mas eu preciso ser franca naquilo que eu falo, entendendo e dando ouvido, tá? Então, é o tipo de coisa que eu falo. No ambiente hospitalar não dá para agradar às vezes todo mundo por esse tipo de situação. E eu acho que isso é um ponto de fraqueza e que eu tenho procurado melhorar de que forma? Principalmente melhorando a minha comunicação, mas a minha escuta ativa eu tenho. Ó, então, ó, linka sempre com os valores, os princípios da empresa. Aqueles princípios da empresa é algo que você tem que ter sim. impresso assim, ó, bem em cima e deixar
você usar toda hora. Toda hora você vai lá e usa. Beleza? Mas a sua Sim, resposta ela foi boa, só faltou o complemento, tá bom? sim, Bom, a sim. gente está Eu, quase eu finalizando separei um aqui. outro, não sei, Vai lá, o que que você ó, separou? peraí. Eu tinha separado um outro aqui também, que é eu sou muito exigente comigo mesma. Também Não é sei, o bom. que que você acha? Não, pode ser, porque pode ser um ponto fraco, mas você tem que explicar a história. Ah, eu acho que um ponto fraco meu, eu sou muito Sim, exigente comigo mesma. Por exemplo, aí você tem que dar um exemplo. Sim. Aí você dá o exemplo que você tem. Se você tiver um exemplo, você pode já falar agora, já fala, que daí eu já sim. vou ver se tá legal ou não. Fala pra mim, Gisele, qual um ponto fraco que você Ah, o sente em você? exemplo. Eita, tá bom. Tem algum exemplo? Se você não tiver, você prepara. Depois você vai escutar de Travou. novo essa Por isso que gravação eu e não você estou prepara, ó. respondendo aqui, travou. Mas você pode, por exemplo, falar: Ah, eu acho que um ponto fraco que eu tenho, eu sou muito exigente comigo mesmo. E o que que isso acaba Sim, me afetando? O que que isso faz? Por que que isso é um ponto fraco? Porque pelo fato de ser exigente comigo mesmo, muito exigente, muitas vezes o que tem que ser básico e que tem que ser feito para entregar para um paciente ou num relatório, eu quero fazer muito melhor. Isso às vezes pode levar mais tempo do que necessário, né? Então, isso às vezes me frustra um pouco porque eu quero atingir a perfeição, né? Mas para isso eu tenho procurado trabalhar para me organizar, para entender bem os protocolos, os processos, né? E também procurando me desligar do emprego, do trabalho, quando eu vou embora para casa nos fins de semana, né? Para poder chegar descansada, chegar reposta, né? E trabalhar bem o meu período. Então é isso, sim, tá? Não pode hipervalorizar a seu ponto fraco, mas tem que ter um ponto fraco, porque todo mundo tem as suas dificuldades, mas você tem que mostrar o que que travou. você está fazendo para superar o ponto fraco ou aprimorar o ponto fraco. Sim, E de preferência sempre linkado com o que a empresa tem de princípios, ó, de crença, ó, porque tá vendo? Qualidade e eficiência fazem bem à saúde. Então, para a empresa não é ruim sim, você se cobrar demais, né? Desde que você não se cobre ao extremo de você mesmo ficar doente, né? Porque tá vendo? Aí vai contra, né? sim, Porque, pô, a pessoa que tem que tá sim, mais saudável no final do dia é você, para você conseguir entregar bem o seu trabalho. Então, ó, isso aqui, ó, esse jeito de sim, ser, tudo isso aqui, ó, você imprime depois e deixa, ó. Isso aqui você tem que ter, assim, na tua mente, na tua cabeça, tá? Para poder sim. sempre usar na Essa entrevista. parte da cobrança, da exigência, seria assim: eu tenho que tirar um. A prova vale de 0 a 10. Eu acho que eu tenho que tirar 10. Eu me contento com. Eu não fico na minha cabeça, se eu tirar um 7, nem na faculdade. O Uhum. pessoal tinha na cabeça assim: se eu tirar 7, tá bom. O importante é passar. Sempre foi assim na faculdade. É. Não, eu era da turma do que achava que eu tinha que tirar 10. Não, eu não Uhum. vou me preparar para eu tirar 7. Eu estou me Uhum. preparando para tirar 10. Nessa parte que eu falo, eu exijo demais de mim mesma. Então, eu exijo que eu tire 10. Eu E entendi. o pessoal não, eles se contentavam com 7 simplesmente para passar. Eu passando, para mim, tá bom. Não, eu não quero só o 7 para passar, eu quero atingir o 10. Tá certo, eu Entendeu? entendi. Essa é a exigência demais comigo mesmo. Uhum. Seria isso, mais ou menos. Então, se o meu chefe ele exige que eu seja dessa forma, eu quero ser dessa forma. Eu vou buscar ser dessa forma. É para trabalhar desse jeito? Não, eu não vou exigir, eu quero só manter o serviço. Não, eu quero atingir a excelência que o chefe está pedindo para eu atingir. Essa Uhum. é a cobrança que eu faço de mim mesma. Tá Então, eu bom. não vou ficar tranquila Uhum. enquanto eu não mostrar, eu não atingir o que ele está pedindo. Essa Eu é o meu entendi. problema. Isso é real, não Tá é bom. que eu Então inventei usa. e pesquisei a mulher, é real. Não, então usa. Essa resposta você Essa, usa. Você seleciona esse ponto fraco caso essa pergunta caia. Só que lembra, você tem que falar qual é o ponto fraco tá, e explica a história. Breve, não pode falar muito para não tomar muito tempo na entrevista. Breve, mas claro, começo, meio e fim. Você tem que. Entendeu? Qual que é a ixi, sua travou. dúvida aí? Caiu a conexão? Não, travou. E Tinha agora voltou? travado a conexão, aí eu não escutei o que você falou. Não, vou Parou repetir. na parte de.
usa essa daí. Isso. Então, assim, se te perguntarem qual é o teu ponto fraco, o que que você acha que precisa melhorar, usa essa opção. Tá me escutando aí, Gisele? Travou de novo, desculpa, mas travou. Voltou, né? Tá escutando bem agora? O microfone tá fechado, tá? Pronto. Beleza. Eu vou repetir aqui, ó. Então, se cair essa pergunta na entrevista, a sua resposta vai ser essa. Seleciona essa resposta e trabalha em cima dela para melhorar. Então, você vai Tá, falar que o teu ponto fraco é exigir demais de você mesma. Mas você sim, fala qual o ponto fraco e já dá o exemplo, já fala qual o exemplo, tá? Aí você vai contar a história. tá, Ah, eu acho que eu exijo muito de mim mesmo, por exemplo. Ah, na faculdade, por exemplo, a nota mínima para passar nas matérias era 7. Tinha muita gente na sala que queria só passar, então se esforçava para o mínimo. Eu não. Eu quero me esforçar para ser o melhor, para tirar 10, né? Mas não foca só na faculdade, né? Hospital. Se eu tiver que fazer alguma coisa, eu vou procurar fazer da melhor maneira possível. E às vezes eu me sinto um pouco frustrada quando eu não atinjo rápido essa perfeição que eu quero atingir. E acho que isso me faz um pouco mal, até ao ponto de às vezes ir para casa e ficar preocupado. Então, para melhorar nisso, eu procuro estudar melhor, tem que falar o que que você está fazendo para melhorar. Eu procuro entender bem a matéria, eu procuro estudar num ambiente apropriado, eu procuro estar próximo de profissionais que sabem fazer as coisas bem para eu poder aprender. E isso é o que tem me ajudado a superar a minha dificuldade, ó. Sempre encerra com essa deixa. Isso eu estou fazendo para melhorar e eu tenho sentido resultado. Por que que tem que falar o porquê? Porque se você não fala o porquê, e você falar, acho que um ponto fraco meu, eu exijo demais de mim. Aí, se você não falar mais nada, o entrevistador vai falar, ué, mas isso não é um ponto fraco, isso é um ponto forte, a gente tem que exigir mesmo, né, Gisele? Então, assim, tem que explicar o porquê, e se você contar essa historinha, excelente, você atingiu perfeito. as expectativas, tá? Gisele, voltando Sim. para a entrevista aqui. Da minha parte, eu não tenho mais nenhuma pergunta. Eu acho que eu estou satisfeito aqui com as coisas que eu já te perguntei. Eu só queria saber se você tem alguma pergunta. Se eu tenho alguma pergunta, eu não preparei nenhuma pergunta hoje, Jesus. Não, se você não tem, prepara depois. Mas se o Não, recrutamento for feito por uma empresa séria, o RH é sério, eles vão, lá no perto do final, eles vão falar: você tem alguma dúvida, alguma pergunta? Tem alguma coisa que você não entendeu? Mas tenha uma pergunta boa. E a pergunta ela vai fazer a sua propaganda ao mesmo tempo, entendeu? Porque vai mostrar que você tem interesse, né? E vai te dar alguns pontos positivos. Então, perguntas boas, geralmente, elas vêm de pesquisas. Você pode falar, assim, ó. Ah, aí você tem que pesquisar o site. Poxa, eu pesquisei o site aqui da Cepaco, e assim, eu sou muito, eu vejo que eu tenho muita afinidade com os princípios, com a missão da empresa, né? Eu achei excelente, assim. E uma pergunta que eu tenho com relação a isso, aí você tem que bolar uma pergunta boa. Deixa eu ver aqui, ó. Pergunta, por exemplo. Hum, Legal. Uma boa pergunta que você tem assim. E aí você, quando fizer a pergunta, já pergunta como se você estivesse trabalhando lá. Assim, ó. Vou responder do zero a pergunta. Uma pergunta que eu tenho é a seguinte: poxa, eu vejo que o CEPACO ele tem muitos princípios que têm muita afinidade com o que eu acredito, né? A missão, a crença da empresa, e assim, excelente, excelente. Eu vi que um dos princípios aqui por exemplo, é a busca da solução. Tem aqui, vá na busca da solução, vá ao local do problema, é atuar ali, né, prontamente. Estiver trabalhando na CEPACO, eu queria saber como que funciona o processo de acolhimento do novo profissional. Vocês dão algum treinamento específico sobre a empresa? A empresa trabalha com processo de reciclagem? Só para entender um pouco melhor. Ó, quando eu estiver trabalhando na CEPACO, tá vendo? Você já se coloca lá, como se você já estivesse passando uma entrevista, na humildade. Talvez o entrevistador até dê uma risada na hora, mas assim, não tenha humildade em perguntar dessa forma, entendeu? Mas se coloca já na sim. posição. Poxa, eu gostei muito da empresa, tudo. Quando eu estiver trabalhando na CEPAC, eu queria saber se vocês têm algum programa de
de reciclagem do profissional, coisas voltadas para a liderança, para eu continuar me desenvolvendo um pouco mais. Então, é o tipo de pergunta que você pode fazer. É uma pergunta que vai mostrar que você pesquisou sobre a empresa, que você continua tendo o desejo de crescer, de evoluir. Então, é coisa que essa pergunta vai te dar muito ponto. Talvez o teu recrutador não vá saber te explicar, não tem problema. O mais importante é você fazer a pergunta. E aí, por último, se ele não te falar nada, você pergunta quais são os próximos passos do processo seletivo, né? Quando que vocês vão dar algum retorno com relação ao processo? Depois dessa entrevista, eu vou ter mais alguma? Ó, eu vou ter mais alguma? Né? Então, assim, sempre se colocando na posição. Beleza? E aí ele vai Sim, falar. essa parte eles já falaram que depois dessa entrevista com a RH, a entrevista é com o gestor do lugar, do Tá, local. então, ó, aí tem uma outra lição de casa. Precisamos descobrir quem é o gestor do local. Você não precisa perguntar, mas pelo LinkedIn, se a pessoa Pois usar o é. LinkedIn, dá para saber, tá? E aí, vamos primeiro focar nessa entrevista, vamos primeiro passar nessa. Passou nessa entrevista, aí a gente vai ter um outro bate-papo para hoje te ajudar com a estratégia, até chegar lá. Beleza? Sim, Então, assim, da sim, entrevista em si é isso, tá? Procura tomar nota. Uma coisa que eu sim. gosto, tá? Durante a entrevista, eu procuro estar com as mãos aqui livre, falando quando eu estou fazendo a minha entrevista, eu estou participando do processo. Então, você usou, vou dar feedbacks agora, tá? Sobre a entrevista. Então, Vai. se esforça para olhar um pouco mais para a câmera, tá? Porque muitas vezes, Gisele, você vai Sim, ver na gravação, algumas respostas você deu olhando para baixo, olhando para cima. É normal, quando a gente está num processo cognitivo, pensando, a gente está resgatando no nosso cérebro informações recordadas. Então a gente olha para determinado lado e posição, tá? É normal, mas é bom. Quanto mais você falar olhando para a câmera, ó, olho no olho, fazendo gesto, sim. você usou muito gesticulação com a mão, isso é legal, mostra segurança, tá? Eu fiz uma pergunta para você, como que você age numa situação difícil ali com um técnico? Se for um técnico que às vezes tá fazendo um procedimento errado, não gosta muito de ouvir. Eu gostei muito da sua resposta, o jeito que você respondeu. Né? Por quê? Porque o papel do enfermeiro é ser gestor. E você vai lidar com pessoas que às vezes não são pessoas fáceis de lidar, que às vezes não gosta de ouvir. Técnico de enfermagem é terrível. Faz parte do processo. Eles Mas são. aí, isso que vai demonstrar o seu papel de gestão. É como saber lidar. Você não pode, justamente, você não vai poder chamar a atenção de um técnico na frente de todo mundo, e principalmente na frente do enfermeiro. Se ele estiver fazendo um procedimento que está errado, Paciente. o paciente. Eu falei errado. Colocando a vida do paciente em risco. Se ele estiver fazendo um procedimento errado, se você estiver vendo na hora, certamente você vai ter que roubar a cena. Tem jeito. Né? Falar, ó, deixa eu só te falar uma coisa. Eu vou dar continuidade aqui ao procedimento agora e eu vou te explicar depois os motivos aqui. Deixa eu terminar, entendeu? Para terminar o procedimento, e aí sempre assim, uma coisa que eu gosto muito de falar em entrevistas também, assim, nos meus treinamentos, foi uma coisa que eu aprendi. Se a gente tiver que chamar a atenção, a gente chama a atenção da pessoa em privado. A gente chama ela no canto e explica para ela, chama a atenção em privado. Elogia em público, Sim, mas chama a atenção se estiver chamar no privado. E tem que ser assim, porque senão você perde o técnico também. O cara vai pegar raiva de você, talvez peça as contas, e o objetivo é ajudar a melhorar, né? Do ponto fraco a gente já acabou já falando, né? A resposta que você vai selecionar, então trabalha em cima disso. E aí o ponto é, se prepara amanhã. Amanhã é o dia de você se preparar mais, tá? Em relação ao seu ambiente lá, para estar um ambiente legal. sim, Faz uma pesquisa para ver mais ou menos como que as pessoas lá se vestem. Procura garantir que você vai estar num local onde a sua conexão da internet vai funcionar bem, não vai falhar. Pega as colas das principais coisas que você sim, tiver. Eu não sei se você tem post-it ou não, que é esse negocinho aqui, né? Eu tenho post-it. Então, imprime aquela parte lá dos valores, o jeito de ser aqui do hospital. Você imprime isso e deixa assim, atrás do seu computador, mas no seu campo de visão. Porque se você precisar olhar, você vai olhar rapidinho e a pessoa não vai nem perceber que você está tirando o olho da câmera, entendeu? Você vai estar olhando o papel, mas parece que você está olhando para a câmera. E sim, assim, procura trabalhar muito a sua motivação, sempre focando no copo cheio. A Gisele é capaz, a Gisele pode, a Gisele vai fazer acontecer, a Gisele vai conseguir um emprego.
entendeu? E procura ter uma postura positiva. Não que você não tava agora, mas assim, trabalha bastante isso, sabe? Autoafirmação. Sempre se autoafirmando. Sim. E tenta responder também, faz o exercício de tentar responder essas perguntas que são um pouco mais complexas, olhando para o espelho, olhando para você mesmo. Você vai ver, é difícil fazer isso, mas você vai conseguir perceber se você faz caras e bocas, né, caretas, se você precisa mudar a sua postura, porque tudo isso vai te ajudar. E fica bem atenta, porque pode ser que assim, você passando do processo seletivo, pode ser que a pessoa fale o nome do gestor, entendeu? Da área. Ó, Gisele, você tá, já vou te passar para a próxima etapa do processo seletivo. Você vai fazer a entrevista com o gestor da área, tá? Que é o Roberto Mancini. Qualquer nome eu tô falando. Então, aguarda o nosso próximo contato para a gente poder marcar a tua próxima entrevista com ele, tá bom? Obrigado pela sua participação e até no máximo Ah, quarta-feira, até no máximo quinta-feira, daqui 2 dias, a gente já vai te dar um retorno, sendo ou não avançada para a próxima sim, etapa, tá bom? Anota o nome se falar o nome. Se não falar o nome, não tem problema. Aí a gente tenta achar. Mas se você conseguir o nome, melhor ainda. Porque a gente vai e procura no LinkedIn, no Facebook, onde tiver, para ver mais ou menos como que a sim, pessoa é. Tá bom? Tem sim. alguma Igual pergunta? agora elas passaram o nome da analista do RH, que é Luciana, Luciana do RH. É Luciana do quê? Você sabe o sobrenome dela? Não, só está escrito aqui com a analista Luciana do RH. Será pelo Não. Google Meet Beleza. Eu não sei ou se em você chat tentou de achar ela. WhatsApp? Ó, vamos ver se a gente acha a Luciana do RH aqui, ó. Luciana Nunca Cepac. achei ela, não. Vamos ver. Eu não sei fazer. Ah, tô digitando Luciana Cepac. Então, ó. Todo esse pessoal É, aqui, ó, médico, supervisora de enfermagem, analista. ela é do RH. Então, Você ó, escreveu lá em cima Luciana Sepaco? eu coloquei o primeiro nome dela e Cepaco, porque você não sabe o sobrenome. A gente sabe que ela é da Cepaco, trabalha lá. Tem a foto dela aí no WhatsApp? Não. Não tem a foto dela no Mas perfil? a que deu a prova lá foi essa daqui, de blusa roxa. Será que é a mesma? Ó, eu Ó, acho que é ela, Luciana. tá? Tá vendo essa de roxinho? Essa Foi aqui, ela que. Sim. beleza. Então, talvez ela que vai fazer entrevista com você, tá bom? É. Só que assim, ela não usa muito o LinkedIn, ela tem 19 conexões, mas tem algumas informações dela, tá vendo? Que ela trabalha no A Malu. CEPAC. Ó, 14 anos ela trabalha lá. Então, se for essa menina, ela trabalha há muito tempo, ela conhece muitos valores, entendeu? Então, já é Sim. alguma informação que você tem, entendeu? Dá para também tentar descobrir quem que é o gestor? Dá para descobrir, é só procurar, que nem essa menina aqui é supervisora de enfermagem, tá? Talvez seja a pessoa que vai trabalhar junto com você, Luciana Trindade. Então, assim, Sim. Eu talvez. tô. É na vaga de trainee, né? Vaga de trainee, não é é uma vaga para enfermeiro trainee, que eles Legal, vão treinar a pessoa, entendeu? excelente. Então, talvez ela vai ser a responsável por dar o treinamento por você, para você, ser Sim, responsável pela supervisão. Então, esse tipo de coisa sim, você pode fazer no LinkedIn, dar uma fuçada para ver, tá bom? Então, Gisele, acho sim. que é isso, tá? O bate-papo que a gente tinha. Certo. Daqui a pouco vai estar disponível a gravação. Aí, o que que eu vou fazer? Eu subo para o YouTube num canal privado, tá? Que só você vai conseguir acessar, após o link. Outras pessoas só vão ter acesso se você dar o link para elas, tá? Mas aí a sua lição de casa é: pega esse vídeo e veja ele umas 2, 3 vezes, vai anotando as coisas e vai para a cabeça, vai dar tudo certo. E terça-feira, depois da entrevista, manda mensagem para mim no WhatsApp para falar como que foi e tudo mais, Como tá bom? foi, né? Tá bom. É, Obrigada então tá por me bom. ajudar. E oração, jejum, faz o que é certo que dá motivo para ser abençoado, que Deus vai te abençoar. Beleza? Sim. Então tá bom, Gisele. Beleza. Boa Obrigada, viu? sorte. Nada. Melhoras para vocês aí na